escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Chutando a Escada. Eu sou a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma semana de muita luta e lockdown, Brasil afora, mas também comemorando a nossa saúde, pelo menos aqui, né, Débora? Resistência. E agradecer também pelo próprio Chutando, que é o que traz momentos pra gente de esperança e de respiro, né? Você falou lockdown, quem dera se nós estivéssemos mesmo, né, no lockdown nacional, né? Porque infelizmente... Feriado, né? Em São Paulo estamos a gente tá no caos. Vai antecipar feriado, agora já tá comprometendo até 2022, justamente para não bancar um lockdown. Mas a sensação é essa, né? De ficar presa em casa mesmo. Sim, até sim. Porque se não for pelo governo, o medo de sair tá aí colocado pelo vírus, né? Mais do que as medidas sanitárias que a gente tem diferentes aí. Mas acho que tá todo mundo nessa prisão já há mais de um ano, né? E é uma prisão que a gente escolhe, né? Que poucos têm o luxo de poder optar por isso, e quem pode opta, apesar de todo o preço que a gente paga, né? Inclusive emocionalmente, de estar nesse confinamento já há tanto tempo. Mas você falou bem, Chutando tem nos dado esse alívio e sendo um porto seguro, né? E acho que o nosso grupo de apoiadoras e apoiadores tem sido muito especial e muito companheiro nessa jornada, nessas trajetórias, principalmente Sim. nesse último mês, né? Tem sido muito ativo e a gente tem dado muita força, assim, isso eu fico muito feliz, né? Então, acho que a gente encontrou uma rede aí. Uma rede de apoio, de acolhimento, e pra gente falar mal também. Também. E soltar o verbo com mais liberdade no grupo, acho que tem sido importante. Quero agradecer, então, a todas as ouvintes e os ouvintes do Chutando. E nós gravamos um episódio mais que especial, né, Carol? Esse episódio é maravilhoso, né? A gente fez, quando a gente gravou o episódio número 200, uma das perguntas que fizeram foi episódios mais marcantes. Acho que se a gente pudesse responder de novo, eu optaria por esse episódio como um dos meus episódios mais marcantes, né? A gente conversou com a Carol Yara, que é co-vereadora aqui na cidade de São Paulo, pela bancada feminista do PSOL no mandato coletivo, né? Antes das eleições a gente conversou com a Paula Nunes, quando ela era também co-candidata nessa mesma chapa, né? E aí elas ganharam foi a sétima bancada, a sétima candidatura com o maior número de votos em São Paulo, então foi uma vitória super expressiva, né? E a Carol Yara, então, é uma das co-vereadoras que compõe essa chapa, e ela tem uma trajetória de vida extremamente forte e de luta desde o seu nascimento, né? Então, o nosso plano original era conversar, inclusive, sobre mulheres e sobre travestis na política, né? Mulheres trans, a gente tinha proposto originalmente, mas no final a história dela é tão forte, é uma lição tão importante que a gente acabou, inclusive, concentrando e ouvindo-a, né? Muito mais do que a pauta inicial. Então, programa bom também é assim, né? Quando ele surpreende quem faz. E a Carol Yara, ela é, então, cientista social. Ela está fazendo um mestrado em Ciências Sociais e Saúde Pública na UFABC. Ela também é servidora da Secretaria de Saúde aqui do município de São Paulo, né? Então, é uma pessoa que, academicamente, tem todas as credenciais aí. E ela é intersexo, travesti, negra, HIV positiva, da periferia, né? Então, assim, não é à toa que ela coloca que a existência dela é um ato político, né? E Sim. Isso foi uma lição de vida partilhar desse episódio e me fez admirar muito a Carol Yara, que eu não conhecia, então foi um episódio especial mesmo. Muito especial, muito respeito, muita admiração, fiquei honrada de poder participar desse papo e muito aprendizado, né? Nossa, a gente aprendeu tanto e a gente também se revoltou juntas, né? Com as muitas lutas e as violências políticas diárias
que as mulheres enfrentam na política, né? Então vamos apertar o play e escutar esse papo que foi assim realmente muito importante, muito marcante e muito necessário, né? Exato. Acho que todas as interseccionalidades ficam contempladas ali, né? A gente fala tanto de feminismo interseccional, eu acho que a co-vereadora representa essa interseccionalidade ali, né? Personifica todas essas interseccionalidades. Então foi ótimo. E, antes da gente entrar aqui no nosso episódio, se você quiser falar conosco, dúvidas, sugestões, críticas, acolhimentos, ovos de Páscoa, é só utilizar todas as nossas redes sociais. Então a gente está aí no Facebook, a gente está no Instagram, no Twitter. Que mais? Você que é da tecnologia aí. Sim, se vocês quiserem também apoiar a gente, né? Vocês podem acessar o site chutandoaescada.com.br/apoio. No site também vocês vão conhecer, quem quiser assinar o nosso feed, saber mais sobre a gente, como poder ajudar, estamos à disposição também, né? E quem quiser também pode escrever pra gente no perguntas@chutandoaescada.com.br. É isso aí. Então vamos lá, sem mais demora, vamos ouvir. Muito prazer, eu sou o 8º pecado capital. Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você, possui você. Our God's gonna come down and rapture his people and take them up in the sky. Sua lei me tornou ilegal, me chamaram de suja, louca e sem moral. Vão ter que me engolir por bem ou por mal, agora que eu atingi a escala mundial. Na falha debaixo da língua, tô pronta pra brigar. Na falha debaixo da língua. Somebody gonna have to tell the truth and I'm gonna tell it. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que a gente estava ávidas para poder bater esse papo com ela, que é a co-vereadora Carolina Yara de Oliveira, co-vereadora aqui pelo PSOL, pela bancada feminista, o mandato coletivo da bancada feminista na Prefeitura de São Paulo, né, que a gente já entrevistou a Paula Nunes aqui em novembro do ano passado e ficou muito feliz com essa vitória. Aliás, elas foram a 7ª candidatura com maior número de votos, né, então tem uma mega max legitimidade aí para esse mandato, com mais de 46 mil votos pela cidade de São Paulo. Então é um prazer estar recebendo agora a co-vereadora, que vai bater um papo sobre política, sobre gênero e várias outras agendas aqui. Além de tudo, ela é cientista social também, então super gabaritada para falar sobre esses temas. É isso aí, um prazer. Carolina, um prazer. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Sei que a sua agenda é super apertada, então muito obrigada de antemão. Bem, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu agradeço pelo convite. Acho muito bacana a iniciativa de vocês, né? De estar aí nessa seara da comunicação, agora que voltou, né? Que é a comunicação por áudio, né? Nunca saiu, né? Eu lembro que eu sempre ouvi bastante rádio, né? Mas já teve aquelas lendas urbanas que sempre surgem, né? O rádio vai acabar, ou a TV vai acabar, e na verdade nada acaba e tudo acaba se reinventando, né? Então, para mim é muito bacana estar aqui gravando esse podcast com vocês. Bem, eu estou aí como co-vereadora, né, agora, até 2024. Mas eu sou das Ciências Sociais, eu sou da Secretaria da Saúde aqui de São Paulo desde 2011, então, na verdade, eu tenho uma trajetória aí bastante grande com saúde pública, ciências sociais e direitos humanos. Então, meio que se a gente for bater um papo mesmo, vai aparecendo essas coisas na minha trajetória, né? Conta pra gente sobre a sua trajetória na política, como começou, como que você foi traçando esse caminho aí? Então, eu costumo dizer que eu já nasci fazendo política, né? Porque o fato de eu ter nascido intersexo, né? Que é uma pessoa que nasce com aspectos biológicos dos dois sexos, já me fez passar por uma série de questões na própria infância, como as questões de mutilação genital, né, as questões de passar por cirurgias compulsórias, né, para esconder
esconder genitália ambígua, esconder hormônios também misturados, né, do que a gente convenciona chamar de hormônio feminino, hormônio masculino, né? Então, na época, tinha uma grande discriminação, né, sobre o assunto e se chamava de hermafrodita, né? Nem tinha ainda a nomenclatura popularizada, né, intersexo. Já existia essa nomenclatura nas ciências e em alguns movimentos, mas popularizada era ainda o termo hermafrodita, né? E isso me fez ter que ser um corpo resistência desde muito cedo, né? Eu acho que eu nunca tive uma vida tranquila, uma vida que eu pudesse escolher simplesmente viver sem lutar, assim, né? Tive que, de fato, desde muito pequena, me deparar com muitas violências, né, ao meu corpo e muitas formas também de sobreviver e de lutar, né? E de também queimar, me rebelar e etc, né? Então, eu marco, né, a trajetória política com o meu nascimento devido a isso. Só que é óbvio, né, que política não é só a existência em si, né, mas também a ação da existência, né? Então, quando eu cresço, quando eu chego na adolescência, eu percebo que meu corpo não se adequa ao que a sociedade queria de mim, né? Haviam decidido, sem a minha consulta, né, que eu deveria estar no gênero masculino, e era algo que eu não me via, não aceitava, né? Desde de pequena, eu comecei a conhecer as travestis do meu antigo bairro, né? Eu morava no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, periferia, e foi com as travestis do bairro que eu encontrei um mínimo de acolhimento para as angústias internas que eu tinha com relação ao gênero, com relação ao corpo, essas coisas todas, né? E ali eu acho que a minha ação política começou, né? Ali com uns 14 anos, 15, que eu começo a pensar, né, na minha travestilidade, começo a me nomear enquanto uma travesti, né, enquanto uma mulher travesti, eu percebo que eu começo ali uma ação política mais do que a gente conhece, né, de se juntar com outras pessoas, de fazer ações coletivas. Então, ali mesmo com as próprias travestis, com as LGBT do bairro, né, a gente começa a fazer ações culturais, ações de formar coletivos, né? De ocupar espaços que se tinha no bairro, espaços culturais, espaços educacionais, projetos sociais, para além da própria junção, né? Para fazer coletivos, para lutar contra a discriminação e violência do bairro, né? Então eu me lembro que a gente saía todas juntas para ir para as baladas, mas também para fazer ações, performances, essas coisas no bairro, contra a LGBTfobia, isso há 11, 12 anos atrás, né? E era um bairro bastante violento, né? Periférico da cidade, e a gente conseguiu, né, a duras penas, né, sofrendo violência, mas a gente conseguiu muitos aliados e aliadas, né? Até de padres progressistas da região, de pessoas do bairro, do movimento de moradia, que era muito pujante, né, no bairro onde eu vivia lá, que é uma vila chamada Fazenda da Juta, né, lá em São Mateus, e entre São Mateus e Sapopemba, que foi forjada nos movimentos e nas lutas por moradia, né. Então, isso também facilitou um pouco, né, o nosso espírito de ação coletiva, né? Nosso espírito de fazer movimento social sem nem ter esse nome, né? mas a gente estava fazendo isso, né? E aí eu dato, né, a ação coletiva política aí nessa época, né? Na minha adolescência, e que vai se aprofundando ao longo dos anos, né? Então, depois, aos 18, eu entro na saúde pública, né?
Só que eu tive que, para conseguir emprego numa organização social da saúde pública de São Paulo, eu tive que desfazer da minha própria identidade, né? Ou seja, essas roupas que eu adoro usar, esse colorido, esses brincos, esses adornos, eu tive que, de fato, escondê-los, né? E voltar para uma identidade horrorosa para mim, que é a masculina, para conseguir emprego, né? E entro na saúde pública, né? E foi um período aí de 8 anos que eu fiquei nesse limbo de identidade para conseguir trabalhar, conseguir ajudar a família, né? E que me causou, inclusive, traumas psíquicos que eu tenho até hoje, né? Porém, eu consegui me adentrar no movimento feminista, no movimento de direitos humanos, no movimento de enfrentamento à violência, né, de trabalho escravo através da saúde pública, né? Então, foi um longo percurso que eu consegui traçar na defesa aí dos direitos sociais dentro dos serviços de saúde, né? Então, eu trabalhei em núcleos de prevenção à violência, em comissões de violência, de hospital, né, do Hospital Tatuapé, onde eu trabalhei há muitos anos. Depois eu tive também ali uma entrada no movimento de HIV e AIDS, né, por descobrir que eu vivia com HIV em 2014, né, então também ajudei, né, a fundar coletivos dentro do movimento de AIDS, ajudei a compor redes históricas, né, como a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, a Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV e AIDS, né, e pude também estar como uma grande aliada do movimento paulistano de luta contra a AIDS. E então isso foi me colocando cada vez mais dentro dos movimentos pela saúde, dos movimentos de direitos humanos, até que eu, em 2017, descubro que sou intersexo, né? Eu sabia das operações que passei na infância, né, que comentei no início, mas eu não sabia que isso se chamava intersexo, né? E aí eu descubro, pesquiso já na especialização que eu estava fazendo em sociologia, né? E aí eu me aproximo, então, da Associação Brasileira de Intersexo, que ainda não estava oficialmente fundada, ela estava ainda numa fase mais informal, né? E eu ajudo a formalizá-la, enfim, sou uma das fundadoras aí da associação como instituição mesmo, né, regulamentada, com CNPJ, etc. E aí depois que eu fui para a bancada feminista, né, no final de 2019 já, né, que eu me junto aí com a Paula Nunes, a Daphne Sena, a Natália Chaves e a Silvia Ferraro, né, Silvia que já tinha sido candidata ao Senado em 2018 e que eu já tinha um trabalho em conjunto com ela há um tempo, né, alguns anos no PSOL, com a Paula também, né, e as outras a gente conheceu mais recentemente, e a gente decidiu se juntar para disputar um espaço na Câmara, né. De início, a gente não imaginava que a gente ia ter uma votação tão expressiva, né. Acho que muito simbólico, né? Nossa, essa sua trajetória é realmente uma trajetória de luta desde a existência, né? Desde o início da sua existência. Aliando a existência, o direito da sua existência, né? A luta pela sua existência com resistência, né? Que se você não se importa, eu queria compreender um pouco mais como foi essa descoberta, que eu imagino que deve ter sido muito libertadora, né? Identificar que você é intersexo. E eu achei interessante perceber que você ficou na saúde pública em contato com essas agendas por muito tempo, né? E foi um processo muito tardio, desde que você entrou na área da saúde, onde a gente imagina que seja uma área que se tenha mais entendimento sobre isso, né? E assim, como que foi esse processo e talvez por que ele demorou tanto, como que é essa agenda dentro da saúde, né? Então me parece algo que também é muito escondida, né? Que a saúde talvez não debata tanto isso, não sei. Mas como que foi esse processo e como foi isso para você? A saúde, ela é uma grande arena de disputa, né?
Então, assim, do mesmo modo que você tem uma grande história de luta e resistência, né, por exemplo, que culminou na construção do SUS aqui no Brasil, né, dos grandes movimentos sanitaristas, do programa de AIDS, né, pioneiro no mundo, que foi construído aqui no Brasil, uma série de questões, a própria estratégia saúde da família, né, enfim, uma série de coisas que o Brasil conseguiu construir através da saúde, né? E de fato ter uma maioria, digamos assim, progressista, né? Na saúde, nós também temos uma grande luta interna, né? Então, nós temos áreas da saúde, não da saúde coletiva, né, propriamente, porque já é uma área que nasce em si progressista, né? Mas da saúde nesse geralzão, né, das ciências da saúde, digamos assim, nós temos áreas que são eugenistas, áreas que são nazistas, áreas que são completamente de extrema direita. Então, digamos que a pauta da intersexualidade ficou durante muito tempo no diapasão dessas áreas. Eugenia pura, né? Então, inclusive, durante muito e muito tempo, principalmente no Ocidente, né? Principalmente no Brasil, você teve uma visão da intersexualidade completamente normativa, completamente patologizadora, né, de seres anormais que precisavam ser escondidos com a extrema urgência enquanto bebês e serem colocados em mesas de cirurgia para mutilação genital para que eles entrassem dentro da normalidade. Isso está aí em inúmeros periódicos médicos, em inúmeros manuais de procedimentos, sempre com uma linguagem muito técnica, né, muito higienizada, né, com termos difíceis, mas que fala de um processo de eugenia, um processo de melhoramento da raça humana, que é, né, em essência racista e também, em essência, capacitista, né, ou seja, de construção de seres humanos perfeitos, produtivos, né, e que joga tudo que é diferente, seja uma deficiência ou seja um estado diferente de existência biológica, como algo a ser eliminado ou corrigido, né? Então, a intersexualidade esteve e está ainda, né, nessa disputa, né? Então, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina é um grande bastião, né, para manter essa eugenia, né, com relação à população intersexo, né. Do mesmo modo que o Conselho Federal de Medicina se cala diante do genocídio da pandemia do Bolsonaro. É sobre isso que a gente está falando, né, das formas de fazer viver, fazer morrer, necropolítica, etc. É sobre isso que a gente fala quando nós estamos falando de saúde, né? Então, assim, não ter descoberto na saúde pública durante muito tempo que eu era intersexo era pelo simples fato de que sequer era discutido sobre o assunto da saúde pública, né? Inclusive, em vários lugares da saúde pública, fui eu que levei essa discussão, né? Depois de descobrir sobre mim. O fato de eu me colocar como intersexo fez com que a discussão fosse suscitada em vários espaços da esquerda e da saúde, né? Não é à toa que eu sou a primeira parlamentar intersexo do país e da América do Sul, porque é um não lugar, é uma não existência, mesmo que seja numericamente expressiva, né? Que é 2% da população, segundo a ONU, que nasce assim. E isso é uma estimativa, né? Porque não há notificação, então pode ser mais. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Entre a oração
oração e a ereção, oração, ora não são, são benção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, benção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vêm. Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também. Eu queria aproveitar o gancho quando você falou da luta, né? Se você puder falar um pouco sobre a pauta do movimento, né, da Associação Brasileira de Intersexo, porque eu tive lendo, assim, eu li que primeiro que existe uma luta também do ponto de vista do reconhecimento, né? Do reconhecimento civil das pessoas intersexo, né? Que existe essa luta também na esfera judicial, que a gente sabe que não é que vai resolver tudo, mas que nesse processo, né, de necessidade de reconhecimento, enquanto cidadã, né? Eu acho que se você puder falar um pouco disso pra gente, né? Sobre essa luta, o que tem de avanços nesse aspecto, porque a sociedade, assim, raríssimas pessoas têm esse contato com o debate sobre pessoas que se identificam como não binárias, né? Então é um desafio, assim, imenso. Imagino uma luta, assim, muito grande da associação. Se você puder dar uma brifada pra gente, falar quais são as pautas do movimento e no que já avançou, no que ficou travado agora com esse governo, se teve algum impacto, né? Imagino que sim, né? Que a chegada aí do Bolsonaro certamente deve ter prejudicado uma organização, né? Porque se a gente for pensar que ele esvaziou a maior parte das secretarias voltadas para a questão de gênero de modo mais geral. Enfim, se você puder comentar para a gente. É difícil um pouco pensar, né, qual foi o impacto do governo Bolsonaro, porque antes não existia a questão da pauta intersexo também, né? Mesmo nos governos progressistas. Então, assim, é difícil dizer, né? Eu não posso afirmar que o governo Bolsonaro fez piorar algo que inclusive começou a tomar corpo depois do golpe da Dilma, sabe? Então é um processo um pouco difícil de mensurar, assim, né? E se tratando de políticas tanto da população trans, né, e mais a população intersexo acaba seguindo o mesmo caminho, porque o movimento intersexo acaba sendo parido, né, pelas travestis, parido pelas mulheres trans. Então a gente acaba seguindo quase que os mesmos passos, né? Então essa judicialização é muito porque não há espaço, assim, de disputa no Congresso, muito menos no Executivo. Então a gente vai para o Judiciário, né? Então os lugares onde a arena onde essas disputas acabam sendo feitas no CNJ, né? Para tentar a questão da documentação, para que as pessoas intersexo possam não ser colocadas nem no sexo masculino, nem no sexo feminino ao nascimento, se dá na arena judicial nos estados também, né? Tem algumas vitórias em alguns estados de bebês que conseguiram essas documentações específicas, se dá na arena também de um advocacy, né? Da OAB, de várias entidades de direitos humanos e também internas, né, à medicina e às ciências da saúde que são mais progressistas, como, por exemplo, sindicatos médicos, para tentar articular mudanças, né, no entendimento do Conselho Federal de Medicina para se evitar as mutilações genitais. Então, é mais nesse sentido que tem se encaminhado as lutas nos últimos 4 anos, que é quando eu acompanhei mais, né? Anteriormente era mais difícil ainda, né? Porque você tinha uma invisibilidade total, né? Você só tinha a Roberta Gambini, né? Que é conhecida como a Roberta Close, dizendo que era hermafrodita, e o resto das pautas sendo completamente escondidas, escamoteadas, né? Então era muito complicado, né?
apesar de ter ativistas aí que estão há muitos anos lutando, como o Amiel Vieira, né? Uma Luísa Freitas, Johnny Freitas, né? Então, isso é muito, muito impactante pensar, né? Que durante muito tempo, né, a intersexualidade foi colocada no Ocidente como algo doentio e algo a ser escondido e não falado, né? Para que uma estrutura patriarcal, uma estrutura de gênero não fosse mexida, né? Então, isso é muito profundo em todos os âmbitos, né? Então, tem todos esses desafios principais, né? Eu acho que número 1 é a pauta da não mutilação genital, né? Número 2 é do reconhecimento civil das pessoas intersexo que nascem, né? Para que evite-se que ela passe por todo o constrangimento e sofrimento que eu passei, por exemplo, e tenha uma vida melhor, né? Possa escolher mais como é que vai ser seu corpo, né? E de ter autonomia da identidade, autonomia do seu corpo, né? Assim como também desafios como a saúde, né, das pessoas intersexo, acesso a direitos, né, acesso a abrigos, tudo é uma questão, né, para a população de rua, né, que é intersexo. Então, tudo é uma questão a ser pensada para essa população, e tem pautas que talvez a gente nem esteja ainda com maturidade de colocá-las e que elas vão surgir nesse próximo período, né? E o movimento intersexo acaba, de certo modo, apadrinhando as pessoas não binárias, né? Que é importante separar, né? Pessoa não binária é uma outra coisa, né? Porque intersexo diz de um lugar biológico. Então, ninguém escolhe nascer intersexo, só nasce, né? Intersexo. E a pessoa não binária, não necessariamente, né? Ela pode nascer intersexo, mas ela pode nascer, que a gente chama de endossexo, né? As pessoas que não são intersexo. E ela pode se nomear como ela bem entender, porque aí já está no campo da identidade, né? E não no campo do corpo. No entanto, né, como existe essa luta histórica das intersexo e, queira ou não, a gente está até mais visível, né, que as pessoas não binárias, acaba que a gente também leva essas lutas adiante, até porque, por exemplo, o reconhecimento civil fora do eixo homem-mulher, fora do eixo sexo feminino, sexo masculino, acaba facilitando e dando direitos a toda essa população também, né? Obrigada por essas definições, né? Porque a gente acaba confundindo ou colocando tudo mesmo numa mesma gaveta, né, e dando uma nomenclatura comum, e aí isso gera essas diferenças também, né, você pontuou uma questão médica, né, que aí você precisa de um entendimento diferente, inclusive no nascimento, né, da identificação daquele corpo como um corpo de um bebê, né, menino ou menina, né, assim, essa necessidade de rotular binariamente, né, e de depois, em cima disso, insistir, né, porque assim, espera-se, né, um menino ou menina, mas insistir em não reconhecer, mesmo quando aquele corpo visivelmente te fala, não é uma questão da identidade e de você aceitar o direito do outro ou da outra de ter a sua autonomia sobre a sua identidade, né, e de definir como aquele corpo deve ser chamado e como ela quer experienciar aquele corpo, né, mas nesse caso é algo que, assim, independe da própria consciência sobre o gênero, né, antecede isso, vem do nascimento, né, então acho que, assim, tem esse lado médico que é muito gritante, né, essa omissão para algo que não é sujeito à interpretação, né? É biológico e nem a vários outros desejos e imposições, né, que a gente possa ter, religiosa, enfim, o que seja, mas essa insistência em negar esse corpo, né, o que ele tem biologicamente ali de característica.
E em cima disso vem toda essa construção torta e imposições e violências que você sofreu e sofre até hoje, né? Eu acho que a gente está te vendo aqui, as pessoas não estão te vendo, mas você está com um lindo turbante colorido, então os seus brincos de volta, né? E acho que deve ser, assim, maravilhoso poder finalmente se colocar publicamente, né? Como você se enxerga e como você quer ser vista e identificada, né? E isso é uma oportunidade que poucas pessoas têm, né, que não se identificam dentro do sexo que ele é, ou dentro do intersexo, ou dentro do gênero que lhe é imposto, né? Então, assim, deve ser muito gratificante. Você foi, antes, aliás, ia te fazer uma pergunta, mas quando você foi falando dessa experiência no Brasil, acho que é importante porque a gente gravou um episódio, né, inclusive sobre aborto legal, e a gente estava falando várias vezes a gente bate nesse argumento de que quando a gente fala de questões de gênero, não dá para cair nesse risco de falar que os governos progressistas haviam um avanço necessariamente, né, e abraçavam muito mais essa agenda, e realmente a coisa deslanchou, e aí veio essa direita extrema, o populismo, o nazismo, e aí teve um retrocesso, né? Não quer dizer que eram flores durante os governos progressistas, ao contrário, né? Questões de gênero sempre ficaram muito em segundo plano. Às vezes se dava um pouco mais de atenção e se ouvia um pouco mais isso, mas nunca foi prioridade, né? Nenhum colocou isso como uma pauta prioritária ou dentre as pautas prioritárias, né? E acho bom você ter pontuado isso, né? Porque a gente vê o quão fraco é a política para atender essa demanda, né? O quão omissa é a política no Brasil e a sociedade, né? Nesse sentido desse reflexo. Mas aí eu fiquei pensando se você tem alguns exemplos de como essa agenda está em outros países, né, para a gente poder pensar outras experiências. Se você sabe desse movimento, por exemplo, alguns lugares onde há um avanço de fato, que a gente poderia, inclusive, buscar referências para propor políticas públicas aqui, legislações, ou outros lugares onde há um retrocesso, né? Porque também, enfim, é isso. Essa questão dos governos progressistas, né, aqui no Brasil, eu acho que teve retrocessos dentro do governo progressista na medida em que houve um arrefecimento do próprio movimento social. E isso eu falo enquanto é a Carolina Yara, cientista social, que está falando, né? Então, eu vejo que ali o período 2004, 2010, né, que, né, esse período todo do governo Lula, ele foi um período de avanços na agenda, digamos, LGBT mais geral, né? A agenda intersexo não estava aposta sequer para o movimento LGBT. Essa é a questão que eu estou querendo colocar aqui, né? Então, inclusive a comunidade gay, né, sobretudo, né, tinha uma grande dificuldade com as pessoas trans, que dirá com as pessoas intersexo, né? Tinha rachas acontecendo desde a década de 80, entre gays e lésbicas por conta do machismo, então, que dirá o resto, né? Então, assim, é também sobre essas disputas sociais que eu estou dizendo, né? Para fora do âmbito político, institucional, né? Esse é um outro âmbito político, né? Mas durante esse período do governo Lula, você teve alguns avanços, você teve uma priorização, não uma priorização da agenda pelo governo, mas assim, você tinha um movimento LGBT que o governo nunca tinha ouvido nada do movimento. E de repente você tinha conferências LGBTs acontecendo em que o próprio presidente ia nessa conferência. Então mudou de patamar, de fato. Só que com a eleição da presidenta Dilma, né, e com um ascenso, né, da extrema-direita nesse período, alguns retrocessos aconteceram, né, durante o governo Dilma. Então, eu acho que um marco importante para a gente colocar é 2012, 2013, quando a CDHM, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, é ocupada pelo Marco Feliciano, né, que hoje é bolsonarista, ele estando na base do governo, ele estando na base do PT, né?
E isso fez com que, inclusive, várias pessoas do movimento LGBT que estavam no governo corrompessem, né? Que saíssem. Então, isso tudo fez com que um descarrilhamento do que estava acontecendo com relação a medidas progressivas que vinham sendo feitas, né, relacionadas à pauta geral LGBT da época, né, fossem perdendo espaço mesmo, né, cada vez mais para o fundamentalismo religioso, em nome de uma pretensa governabilidade, etc., até que se mostrou que essa governabilidade era uma ilusão e que poderia ser simplesmente jogada fora com um golpe parlamentar, que foi o que aconteceu em 2016, né? Então, só para deixar esse panorama político-institucional bem escurecido, né? Para a gente ter noção do que aconteceu, né? E o fato de que tudo isso ter acontecido desestabilizou todo o movimento LGBT que ia mais, né? Depois acrescentou mais letras, né? E agora eu vejo uma retomada, né? Nesses últimos 4 anos houve uma retomada desse espírito contestatório mesmo, dessa coisa mais radical, digamos assim, dos movimentos de gênero e de sexualidade, né? E aí, com relação aos exemplos, né? Bons exemplos, digamos assim, né? Se você vai ter bons exemplos em lugares inusitados, vai ter bons exemplos da condição intersexo em si no Oriente, né? Então, sei lá, você vai nos países que existe o terceiro sexo, isso não é uma questão, né? Apesar de ter outras questões, né? Questão da pobreza, questão da exclusão, né? A questão de castas, como é na Índia, né? Então, na sociedade que é dividida em castas, ela é completamente desigual, completamente violenta, né? Mas você não tem uma marginalização como há aqui com as pessoas intersexo, existindo uma casta para elas, que é as rígidas. Não estou dizendo que é certo, mas estou dizendo que existe um outro modo, né? Você tem avanços, Alemanha, em Malta, né, Holanda, outros países da Europa, em que a criança intersexo nasce, ela deve ser nomeada enquanto sexo diverso ou sexo intersexo mesmo, e à medida que ela cresça, né, que ela atinja ali a adolescência, ela vai falar, ela vai dizer como é que ela quer o corpo dela, se ela quer ser de algum gênero, se ela quer ser não binária, etc. Então já existem esses exemplos sendo praticados em alguns países, né? E tem outros países que são completamente bizarros, né? em outras pautas de gênero, né? Então, eu vou dar aqui o exemplo do Irã. Nós sabemos a questão, né, do machismo total, né, que é da teocracia iraniana, a forma horrenda tratada a questão da homossexualidade, né, com pena de morte, e, no entanto, as pessoas intersexo têm o seu reconhecimento jurídico e civil com a maior facilidade e podem, inclusive, têm acesso subsidiado aos procedimentos estéticos e etc., que bem entender. Então, vejam, é um assunto muito complexo, né? Que conforme o país, conforme a cultura, conforme o tronco, né, científico que se construiu naquela região, naquele território, é tratado de forma completamente diferente e não necessariamente, né, está ligado com o restante, né, da pauta de gênero e sexualidade. Então, há países, né, a gente quando encontra, né, o movimento intersexo internacional, você vê que tem movimentos, tem países que é igual aqui, é importante estar na luta com o resto da sigla, né? Tem países que é o contrário, né? Tem países que, inclusive, a gente tem que tentar convencer esses movimentos a puxar as outras pautas para uma questão da dignidade humana, etc. Eu entrei e você fingiu que não me viu. Foi como eu imaginava.
Enquanto a música tocava, eu olhava pro seu corpo, eu sei que você também viu. E te encontrei, você sorriu e eu me perdi. Quase que eu perco a fala. Me deixa te levar pra casa e te mostrar que a noite boa pode ser eu e você. Então deixa o mundo se acabar. Hoje é a gente que manda. E deixa quem quiser falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Então e deixa o mundo se acabar. Hoje é a gente que manda. E deixa quem quiser falar. Pode falar, pode falar, pode falar. E até parece que tu me vigia, sinto sintonia, troca de energia, falta de ousadia, te trago na melodia. A gente faz a noite dia, sem maldade se vicia. A gente dança na batida, brinca de ficar e nunca fica. Eu perco todo o tempo da minha vida, mas nunca vou te deixar escapar. Eu te encontrei, você sorriu. Eu queria fazer uma pergunta, Carolina, quando você falou, que eu achei interessante, eu fiquei pensando sobre isso também, quando você falou sobre o movimento, né, feminista que existia, né, um racha, e a gente já, do ponto de vista acadêmico, a gente fala muito sobre isso, estuda, né, sobre essa questão de como existiam rachas dentro do próprio movimento, né, e que agora... eu queria saber um pouco sobre o seu ponto de vista, assim, como as questões, né, como o movimento feminista vem incorporando, né, outras agendas e essa incorporação da questão mesmo não só da discussão numa lógica transversal também, né, do pensamento de raça, gênero, como que você vê isso dentro do movimento feminista, né, porque esses rachas, historicamente, eles existem, né, existiram, persistem, mas a gente vem observando ao longo de um período mais recente, né, a incorporação da agenda das mulheres negras, das mulheres trans. Se você puder contextualizar um pouco o que você vê hoje a respeito disso, como que você vê, se você vê um movimento mais forte nesse contexto, enfim, da interseccionalidade mesmo, né, de um movimento mais interseccional, que de fato recebe todas as mulheres, né, enfim, se você puder falar um pouquinho. Sim, eu acho que o movimento feminista, né, assim como os demais movimentos, são arenas de disputas também, né? Então, como eu respiro o feminismo onde eu tô, né? Então, eu tô numa bancada feminista e tô aí no movimento e também estudo academicamente, né? Então, meu mestrado, por exemplo, é pesquisando a empregabilidade de pessoas negras vivendo com HIV pela perspectiva, né, da análise interseccional, ou seja, pegar isso como teoria. Então, isso é algo para mim caro, né? Analisar essas coisas é algo muito caro para mim. Agora, eu diria que você tem vários movimentos feministas e por isso que é importante demarcar o feminismo que se defende, né? Então, por exemplo, a bancada feminista. A gente teve uma discussão muito profunda sobre qual feminismo que a gente ia colocar para a eleição, e não só para ela, né? Para a disputa de hegemonia na sociedade toda, né? Então, a gente conseguiu desenhar aquilo que a gente chama de feminismo popular, né? Que diz desse feminismo interseccional, né, que tem aí, que bebe aí das contribuições de feministas negras, norte-americanas e brasileiras, que bebe aí do conceito de bem viver das mulheres indígenas e de populações tradicionais, né, que bebe também das feministas clássicas do socialismo, né, e também do próprio movimento de mulheres. Então, só que fazendo essas intersecções, né? Então, não é a categoria mulher universal que se desenha na mulher branca de classe média alta ou burguesa, né?
É pelo contrário, é de fato esse feminismo pé no chão, esse feminismo pé no barco, essa coisa classista e que também tem essa atenção às diversas formas, né, de ser mulher na sociedade, né? E não só, né? Também diz de estar na luta daquilo que não é também ser mulher, né? Acho que é essa que é a questão. Então, eu percebo, né, que a Angela Davis traz muito isso, né, da importância que se tem esse movimento das últimas décadas, né, de incorporar os gêneros dissidentes dentro do feminismo, né? Então, a Angela é uma grande defensora, né, da população trans, da população intersexo, com gênero não conforme, né? De que essas populações, né, assim como a população negra, assim como os povos oprimidos, são, né, parte da agenda feminista, né? E isso é um aspecto muito progressivo, eu acho, das lutas, né, que tem se desenhado nos últimos tempos. Só que é isso, é claro que não é uniforme o movimento feminista, né? Tem as suas nuances, né? E tem também aquelas que se nomeiam feministas, né? E não são. Então, para mim, o feminismo radical não é feminismo, né? É uma outra coisa que se diz, né? Porque defender o essencialismo biológico, que justamente, né, corroborou o patriarcado em si, né? Eu acho que é um contrassenso, inclusive teórico, né? Então, eu acredito que também nós temos esses riscos, né? Eu vejo aí às vezes algumas pessoas que são muito bem intencionadas caírem nessas armadilhas, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Para não ser produtores de opressão, né? Se você não tiver pergunta, eu tenho. Não, eu tô pensando, eu tô aprendendo tanto aqui que você tá incitando tantas reflexões que minha cabeça começou a devagar. E eu esqueci que eu tenho que estar aqui para te entrevistar, então eu comecei a concordar com várias dessas reflexões. Vai, Débora, vai até eu recuperar o meu... Eu queria saber como que tem sido, né, a sua vivência agora na política. Se você puder falar um pouco sobre isso, né, sobre a violência de gênero também, né, a violência política de gênero que a gente tem observado que isso tem aumentado de fato, no Brasil. Eu acho que, política sempre foi misógina, né? Mas os ataques têm sido cada vez mais constantes, né? E a gente soube, né, pelas mídias o que aconteceu com você, o atentado que você sofreu. Se você sentir a vontade para contar pra gente como tem sido o seu dia a dia, né? A sua presença ali, porque o corpo é político, né? Então, como você mesma falou, não é à toa que você é a única na América Latina toda, né? Como que você tem carregado, né? Imagino que tá muito pesado mesmo para você levar tudo isso nas costas, né? E se você puder compartilhar com a gente os seus aprendizados, os desafios e como tem sido essa luta, seria uma honra poder te ouvir mais. Olha, é um fardo, né? Pesado, porque são muitos pioneirismos juntos, né? Alguns eu divido, outros eu só, né? Então, assim, a gente está na primeira leva de mulheres negras da Câmara Municipal de São Paulo. Isso não é qualquer coisa. Então, sou eu, Paula Nunes, Natália Chaves, na bancada feminista, a Erika Hilton, a Elaine Mineiro, né? A Samara Sóstenes, a Débora Dias. Nós somos as primeiras vereadoras negras dessa casa, né? Em 2021. De indígena você só tem em 2021. De indígena você só tem a Juliana Cardoso. Então, do que a gente está falando, né? Está falando de um atraso enorme na restituição de uma colonização completamente violenta, completamente escravocrata, né? E a gente entra nesse espaço, né? Que as salas nobres são todas colocadas com quadros de bandeirantes, de valorização dos colonizadores, né, do Borba Gato, né, dos assassinos que mataram nossas ancestrais e nossos ancestrais, né? Então é uma violência absurda, né? E que a gente convive todo dia.
E fora a questão, né, de que se na vida comum você ser mulher, e aí você ser mulher negra, e aí você ser mulher trans e negra, e aí você ser mulher intersexo, para que uma fala minha seja validada, ela passa por inúmeros processos de contestação que de um homem não passaria, e de um homem branco muito menos, né? Imagine estar nesse espaço, né? Então, é muito complicado estar nesse espaço de abertura de caminhos, né? Não é um processo que acontece sem dor, né? Às vezes dor psicológica, às vezes dor física mesmo, né? Então, é muito complicado. E o fato de eu ter sido vítima, né, de um atentado, de terem lá ido até a porta da minha casa na madrugada do dia 26, né, com um carro branco, para dar 2 disparos que a polícia está investigando se foi de tiro, se foi de arma de fogo, ou se foi de algum artefato explosivo, né? Ainda existe essa pergunta, né? Estão ainda investigando e a gente sabe como que, né, é meio lento, né? E como que isso foi surpreendente não pelo fato em si, porque eu já esperava que ia acontecer alguma coisa assim. O que eu não esperava que ia acontecer antes de começar o mandato, né? Porque foi nas férias do parlamento que isso aconteceu, né? Então eu não tinha ainda começado os meus trabalhos junto com as meninas da bancada feminista em si, né? A gente estava no pré-mandato ainda, né? Os trabalhos começaram dia 1 de fevereiro. Então a rapidez, né, do ódio e da violência política de gênero foi uma coisa assustadora, né? Assustadora. E que, de fato, causa muito impacto, né? Causa terror, né? Causa terror. No entanto, né, não é novidade nenhuma, né? Então, se a gente for pensar que desde a minha avó semi-analfabeta, que foi escravizada no pós-abolição, né? Porque a minha avó foi mandada com 10 anos de idade para a casa da família mais rica de Ourinhos, né? Na época, que é interior de São Paulo. E trabalhou lá durante 8 anos sem receber um centavo. Então, imagina o que era o terror para ela também, né? De ser estuprada, de não limpar direito, ter o rosto esfregado na parede do azulejo até sangrar. Então, é um lugar, né, da mulher negra muito difícil, né? E que a mulher trans carrega com mais explicitude. Independente de qual linha de investigação tomar esse atentado político, né? Ele mostra que, para a sociedade, é um lugar comum você ir na porta de uma travesti, de uma mulher trans, e ameaçá-la, mesmo que seja um grupo organizado ou simplesmente alguma pessoa sozinha, né? Quantas e quantas mulheres trans travestis são mortas, né, nos seus locais aí de trabalho, de prostituição, que estão lá, né, para sobreviver, e junta 2 bad boys, ou junta uma turma de, abre aspas, amigos, ou simplesmente alguns rapazes que querem zoar com as travestis e vão lá, espancam e matam essas mulheres, né? Foram 175 no ano passado. Então a gente está dizendo de um âmbito até inquisitório, né? De fato perseguir as bruxas, né? De perseguir as mulheres, né? De mostrar uma violência completamente grotesca, absurda, né? Você olha assim, da mesma forma que os feminicídios em geral, né? Mas se você olha o transfeminicídio, né? É sempre com requintes de crueldade, né? Então, assim, e aí, de repente, tem 3 vereadoras, 3 parlamentares, que são mulheres trans e negras, né? O sistema não aguenta, né? Então, seja por fatos orquestrados, ou seja por ações descoordenadas, vai acontecer essas violências, né? Mais explícitas, junto
né, com essa violência mais simbólica que eu falei antes. E a própria violência institucional também, né? Porque como uma mulher se sente desprotegida totalmente dessa maneira, né? É um absurdo, assim, a gente vê como que você já é difícil chegar e ocupar um espaço de poder. Aí quando você ocupa um espaço de poder, você não tem o direito sequer de poder exercer aquilo que você conquistou e não tem nenhuma garantia de segurança, né? E é muito triste, assim, é muito revoltante, né, o que a gente vê, assim, aqui acontecendo, porque tem uma questão individual, mas existe também uma violência institucional muito forte, né? É o que mostra que, assim, que essa discussão sobre ascender ao poder, ela não é suficiente, né? Se esse poder não é um poder que te permite, que te dá legitimidade para exercer aquela função, né? E quando a gente pensa como a sociedade é construída e que a gente coloca, por exemplo, esses cargos políticos como uma elite, né, dentro do país, mesmo participando deste grupo, essa violência ela ainda está ali cotidiana, né? São só diferentes arenas onde onde a existência não é permitida, né? Onde constantemente a sociedade precisa deslegitimar, mesmo que você usufrua de um status, inclusive um certo status social, né? Porque não é pouca coisa ser uma co-vereadora na cidade de São Paulo, não é pouca coisa ter sido a 7ª candidatura com o maior número de votos numa cidade, na maior cidade da América Latina, né? Então, assim, isso é entrar numa elite, né? Você tá ali num grupo seleto, digamos, né? Que inclusive, mas assim, a sociedade tende a responder com até, né, enfim, tem um status, né? E mesmo isso não te garante... Só interrompendo rapidinho, claro. Tem um termo que a Patrícia Hill Collins fala, socióloga norte-americana negra, que ela chama de outsider within, né? Que é a forasteira de dentro. Claro. Então, as mulheres negras, mesmo as que são, obviamente, são comprometidas com as lutas históricas da população negra e das mulheres negras, mesmo quando elas ascendem, mesmo quando elas entram em espaços que são negados historicamente, elas estão dentro, mas elas são de fora. Claro. Então elas não vão ser legitimadas e enxergadas por quem está dentro como daquele lugar, né? Elas não são legítimas, né? Isso é um grande problema. Quando você contou o seu relato, né, é revoltante, assim, pensar, porque já era esperado, então como que não existe uma proteção a mulheres, a vocês, antes de assumir o cargo e depois de assumir, né? A Thalíria Petroni teve que recorrer à ONU para conseguir garantir proteção, porque o governo se mostrou totalmente incapaz de agir, né? Bom, Marielle, né? Marielle tá aí. Então, assim, mas imagina, se a gente já existe, né, uma percepção de que há uma coisa exacerbada, que São Paulo tem isso, né, também, né? Já existia essa expectativa. Como que não protege? Mas eu acho que é para justamente mostrar que ali não é seu lugar, né? É muito revoltante, porque é deixar acontecer. Não existe um esforço para impedir que isso aconteça, né? E no caso delas teve um agravante por ser um mandato coletivo, né? Que também é muito questionado por alguns membros da Câmara, né? E aí esse apoio também... Eu acompanhei um pouco essa repercussão, né, do seu caso aqui e vi que houve até uma resistência em acolher isso como um ato contra uma co-vereadora, né? Justamente por não reconhecerem a legitimidade desse mandato. Então, alguns membros, óbvio, né? Mas, aliás, se puder comentar um pouco mais sobre essa resistência também, porque além de serem, né, todos esses... de ter toda essa interseccionalidade, vocês ainda estão inovando com um mandato coletivo, que a gente tem pouquíssimas experiências assim no Brasil, né? Então ainda tem esse pioneirismo. Sim, eu acho que foi tomado um caminho, né, por uma parte da direita, de tentar usar, né, o mandato coletivo para encobrir a urgência do fato em si, né? Então, né, começaram a falar, não, porque não é vereador, aí começou uma discussão
sobre quem é vereadora, quem não é, quem foi eleita, quem não foi, quem tem escolta, quem não... E para driblar da discussão principal de que um ataque a mim, que sou reconhecida na rua como vereadora, as pessoas me chamam de vereadora, né? Tem policial que me reconhece, fala, bom dia, vereadora. GCM, quando eu chego na Câmara, né? A maioria bate continência para mim, né? Então, autoridade pública, notória. E aí, esse reconhecimento faz eu sofrer um atentado. Claro. E isso não é enxergado como o que ele é de fato, que é um ataque ao parlamento. Não é só um ataque a mim, não é uma violência política de gênero, mas é um ataque a uma instituição democrática também, né? Sim. Então, como essa área da direita também preza muito pouco para o próprio regime democrático burguês, né, que a gente está falando, eles tentaram tirar o foco da discussão principal e colocar esse espantalho político do mandato coletivo, que, né, tentar ficar ali discutindo eternamente sobre legitimidade, né? Acho que nunca leram Max Weber, nunca leram nada da sociologia sobre legitimidade, mas enfim, né? Ficam ali naquelas letras do regimento interno da Câmara, que tem 460 anos, né? A Câmara Municipal de São Paulo, mas para não discutir o principal, né? O que é preocupante, porque então quer dizer, se um assessor da Câmara, se um servidor de carreira da Câmara também for atacado, então quer dizer que ele pode morrer. É sobre isso que a gente está falando? Então, vamos levar essa discussão até a última gota também, né? Então, esses mesmos que falam contra os privilégios, na verdade, eles defendem, né? Então, por exemplo, a MBL ficou dizendo que eu queria privilégios, né? De que o pessoal defende o desarmamento, mas quer escolta, essas coisas, né? Só que, na verdade, eles defendem uma estrutura dentro da Câmara Municipal escravocrata. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quem é reconhecido como vereador toma café na xícara da Câmara. Quem não é reconhecido vai tomar um copo de plástico. Não é negado. As pessoas falam, não, você não pode tomar na xícara porque você não é vereador. E aí já aconteceu de eu ser reconhecida, né? Eu nunca fui impedida de nada porque me reconhecem como vereadora lá dentro, mas de outras, da própria Silvia, da Silvia Ferraro, que é inclusive a cabeça de chapa, né, da bancada feminista, do cara não reconhecer ela enquanto vereadora e falar, não, você não pode porque você não é vereador. Então, sabe, é sobre uma estrutura que não é nem capitalista. É quase ter que levar o... É a barbárie, né? É a barbárie instaurada, né? Mas, não, é quase ter que levar o próprio rolo de papel higiênico, né? Assim, nesse nível, né? De baixaria, né? De diferenciação. Exato, segregação simbólica, né? Segregação mesmo. Segregação. Então, o fato de eu ser uma mulher negra, uma mulher trans, coloca contornos mais bizarros a situação toda, né? Então, aí é palco para que as pessoas sejam racistas, né? Palco para que as pessoas sejam transfóbicas, etc., né? Então, é disso que a gente está falando. Eu dou esses exemplos, né, dos bastidores mais práticos para as pessoas terem noção da bizarrice que é e do quanto que mexer nessas estruturas, né, é uma coisa pesada, né? São muitas camadas e camadas de violência, né? Que a gente está lidando, que a gente está mexendo, né? É um vespeiro, né? Por isso que teve essa reação toda, né? Até tá tendo aí um programa Profissão Repórter da Globo para tratar desse assunto, né? Que eu tô lá. É muito complicado, né? Toda essa situação e usarem o mandato coletivo para ser espantado político, né? Usar uma inovação política que nasce de uma crise de representatividade, inclusive, né? Que nasce de uma negação do establishment político de fazer reforma política, né? Uma reforma política de verdade, não essas reformas, mini-reformas que tornam até mais antidemocrático, né? O processo político.
Isso faz com que nascesse o mandato coletivo, né? E no nosso caso, é importante dizer que a gente acredita no mandato coletivo, que é forma e conteúdo. Também não adianta ser coletivo e não ter um programa coeso, né? Não ter um rastro social, não ter participação da sociedade dentro desse mandato coletivo, né? Senão não tem porquê. Tarde da noite e eu tô aqui, cabeça cheia, cê sabe, pensando em nós dois, em ficar em paz. Vejo teu corpo e já quero mais. Vem que eu quero do teu calor, do teu sabor, da tua onda, do teu jeito sem pudor. Vem que eu quero do teu calor, do teu sabor, da tua onda, do teu jeito sem pudor. Então a gente vai encerrar aqui, mas a gente queria te agradecer assim infinitamente, né? Acho que foi muito mais, a gente já sabia que ia ser bom, mas acho que foi muito mais forte do que a gente imaginava, e te parabenizar pela sua existência, pela sua resistência, né? E esperar que a sociedade saiba acolher mais também, né? Porque às vezes a gente fica muito... Só ser forte cansa, né? Às vezes a gente precisa de colo, a gente também precisa poder baixar a guarda e poder chorar e poder se colocar num lugar e sentir a nossa fragilidade e ser vulnerável, se deixar ser vulnerável, né? E essas violências todas fazem que esse estado de alerta constante exija um esforço sobre-humano e seja uma outra forma de violência também, né? Acho que essa demanda para que as mulheres sejam fortes, para que todas as minorias lutem com a cabeça erguida, né? E aí, no seu caso, também com várias outras interseccionalidades que você representa, acho que esse peso de ter que representar também é injusto, né? E acho que a gente tem que trabalhar para que isso não seja tão necessário, né? E para que você possa encontrar mais acolhimento. Então, assim, obrigada, né? E enquanto isso não acontece, a gente agradece em nome de todas essas minorias, né, políticas, pela sua luta e desejar um ótimo trabalho. Começou o mandato agora, né? Eu sei que vocês estão chacoalhando muito aí nesse início de gestão numa pandemia, né? Com várias propostas em várias frentes, e que isso logre frutos e que pelo menos incite debates e que seja só o começo de um levante, né, dos movimentos sociais para que a gente vire maioria nesses espaços e inverta eventualmente toda essa estrutura, que para todos possam beber na xícara de café de cerâmica, né, para que a gente pare com isso. Obrigada, Carolina. Muito obrigada, Carolina. Muito Gratidão, obrigada mesmo, gente. por tudo. Gratidão, um abraço enorme. Obrigada por tudo e muito sucesso. A gente vai ficar aqui na torcida, sempre, por vocês. Obrigada. Vem que eu quero do teu calor, do teu sabor, da tua onda, do teu jeito sem pudor. Vem que eu quero do teu calor, do teu sabor, da tua onda, do teu jeito sem pudor. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.